Olá, querido jovem, seja bem-vindo a esta aula do seminário onde abordaremos os capítulos 8 e 9 do livro do profeta Mórmon, do livro de Mórmon. Imagine se você pudesse viver há centenas de anos atrás e visse os nossos dias. Foi o que aconteceu com Moroni. O Senhor mostrou para ele os nossos dias. Moroni escreveu sobre os pecados desta geração e nos convidou a voltar ao Senhor. Durante essa lição, eu gostaria que você ponderasse em como o livro de Mórmon foi escrito especialmente para você, agora para os nossos dias. Vocês já fizeram uma cápsula do tempo na escola? Uma cápsula do tempo é o local onde colocamos coisas importantes do nosso tempo e escrevemos mensagens para as pessoas no futuro. Se você pudesse escrever uma mensagem às pessoas no futuro, o que escreveria? Que tipo de alertas, conselhos ou incentivo você daria para as pessoas no futuro enfrentarem seus desafios? Pause o vídeo e escreva a resposta no seu caderno de estudos. Antes da morte de Mórmon, ele confiou as placas ao seu filho Moroni. Através de revelação, Moroni foi inspirado a escrever conselhos para os nossos dias. Isso nos ajuda a aprender que Jesus Cristo inspirou os profetas do livro de Mórmon a escrever para os nossos dias. O presidente Ezra Taft Benson falou o seguinte: se eles viram nossa época e escolheram coisas que seriam de maior valor para nós, isso não deve nos motivar em nossa maneira de estudar o livro de Mórmon? Devemos nos indagar constantemente: por que o Senhor inspirou Mórmon, ou Moroni, ou Alma a incluir isto em seu registro? Que lição posso aprender com isto que me ajudará a viver nesta época? Vamos ver alguns dos problemas espirituais que Moroni viu em nossos dias. Em Mórmon 8, lemos: e acontecerá que, num dia em que o sangue dos santos clamará ao Senhor por causa de combinações secretas e obras de trevas, sim, acontecerá num dia em que o poder de Deus será negado e que as igrejas serão corrompidas e encher-se-ão de orgulho em seu coração. Sim, num dia em que chefes de igrejas e mestres se tornarão orgulhosos em seu coração, chegando a invejar aqueles que pertencem às suas igrejas. Sim, acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios e tempestades e vapores de fumaça em terras estrangeiras. E também se ouvirá falar de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares. Sim, acontecerá num dia em que haverá grandes contaminações sobre a face da terra. Haverá homicídios e roubos e mentiras e embustes e libertinagens e toda sorte de abominações. Num dia em que haverá muitos que dirão: fazer isto ou fazer aquilo, não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. Mas ai desses, porque se acham no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Ó vós impuros, vós hipócritas, vós mestres que vos vendeis por aquilo que corrói, por que haveis corrompido a santa igreja de Deus? Por que tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo? Por que não considerais que maior é o valor de uma eterna felicidade do que o da miséria que nunca tem fim, por causa dos louvores do mundo? Por que vos adornais com aquilo que não tem vida e, contudo, permitis que passem por vós os famintos e os necessitados e os nus e os enfermos e os aflitos, sem notá-los? Falando especificamente sobre esse capítulo, a irmã Bonnie L. Oscarson nos ensinou o seguinte: neste capítulo, Moroni afirma ter visto os nossos dias, nos quais haveria guerras e rumores de guerras, grandes poluições, assassinatos, roubos e pessoas que nos diriam que não existe certo ou errado à vista de Deus. Moroni descreveu pessoas que eram cheias de orgulho, que se preocupavam muito em vestir-se com roupas caras e que ridicularizavam a religião. Foram-lhe mostradas pessoas tão obcecadas pelas coisas materiais que permitiam que passassem por elas os famintos e os necessitados, e os nus, e os enfermos e os aflitos, sem notá-los. Moroni faz a nós, que vivemos nesta época, uma pergunta que nos leva a uma profunda autoavaliação. Ele diz: por que tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo?
Essa pergunta descreve de modo preciso o crescente secularismo de nosso mundo. E vamos à nossa primeira pergunta. Quais as condições descritas por Moroni você consegue ver em nossos dias? Vamos pensar agora nas soluções espirituais para esses problemas espirituais que Moroni viu em nossos dias. Vamos lá para o capítulo 9 de Mórmon. Ó vós descrentes, voltai-vos para o Senhor e clamai vigorosamente ao Pai em nome de Jesus, para que talvez possais ser declarados sem mancha, puros, formosos e brancos naquele grande e último dia, tendo sido purificados pelo sangue do Cordeiro. Ó, não desprezeis, pois, e não vos assombreis, mas dai ouvidos às palavras do Senhor e pedi ao Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo de que necessitardes. Não duvideis, mas acreditai, e começai como antigamente, e vinde ao Senhor com todo o vosso coração, e operai a vossa própria salvação com temor e tremor perante Ele. Sede sábios nos dias de vossa provação, despojai-vos de todas as impurezas. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedi com inquebrantável firmeza que não caiais em tentação, mas que possais servir ao verdadeiro Deus vivo. Vede que não sejais batizados indignamente, vede que não participeis indignamente do sacramento de Cristo, mas esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente, e fazei-as em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E se isto fizerdes e perseverardes até o fim, de maneira alguma sereis lançados fora. Eis que vos falo como se falasse dentre os mortos, porque sei que tereis minhas palavras. Não me condeneis em virtude de minha imperfeição, nem a meu Pai, por causa de sua imperfeição, nem àqueles que escreveram antes dele, mas dai graças a Deus, por ele vos ter manifestado nossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábios do que nós fomos. Vamos pensar em algumas coisas que Moroni ensinou. Voltai-vos ao Senhor. Clamai vigorosamente ao Pai em nome de Jesus. Dai ouvidos às palavras do Senhor. Não duvideis, mas acreditais. Vinde ao Senhor com todo o vosso coração. Operai a vossa salvação. Sede sábios. Despojai-vos das impurezas. Esforçai-vos para ser dignos. Persevera até o fim. E vamos à nossa segunda pergunta. Quais desses ensinamentos mais ajudam você e os jovens da sua geração a vencer o pecado em nossos dias? Querido jovem, você consegue enxergar que esse livro, o Livro de Mórmon, foi escrito especialmente para você, para vencer os desafios dos últimos dias? O elder Gary Stevenson, dos 12 Apóstolos, nos ensina: vocês percebem que o Livro de Mórmon foi escrito para vocês e para a época de vocês? Esse livro é uma das bênçãos de viver no que chamamos de a dispensação da plenitude dos tempos. Embora o Livro de Mórmon tenha sido escrito por autores antigos e inspirados, dos quais muitos eram profetas, eles e as pessoas de sua época não tiveram o benefício de possuir um livro inteiro. Agora vocês possuem fácil acesso aos registros sagrados que profetas, sacerdotes e reis consideraram preciosos e preservaram. Vocês têm o benefício de segurar em suas mãos o Livro de Mórmon completo. É interessante notar que um dos profetas do Livro de Mórmon, Moroni, viu nossos dias, os seus dias. Ele até mesmo viu vocês há centenas de anos. Vamos assistir o vídeo a seguir, que se chama Para Nossos Dias. Não é fácil expressar meus sentimentos a respeito do Livro de Mórmon. De uma coisa eu tenho certeza. Ele traz grande alegria e paz ao coração. Frequentemente, quando leio, me sinto reconfortada e segura. Sinto o Pai perto de mim. Porque neste mundo é
É difícil manter-se firme. E se não tivéssemos o livro de Mórmon, seria fácil tomar o caminho errado. E faríamos muitas coisas ruins. Ele decididamente mudou minha vida. Se eu não conhecesse o livro de Mórmon, eu teria outro tipo de relacionamento com Deus e Jesus e não os conheceria tão bem. Alma é um maravilhoso exemplo para mim. Aprendo muito com o livro de Alma e desejo ser como ele. Ao cometer erros, reconheceu-os e arrependeu-se. Ele decidiu voltar-se para o Pai Celestial e dedicar a vida a seus ensinamentos. Eu acho que ele precisou de muita coragem. Gosto do trecho que diz: eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. Gosto dele porque tenho testemunho de que nasci de bons pais. Meu trecho favorito do livro de Mórmon é o terceiro Nefe 11, quando Cristo aparece aos nefitas nas Américas. Eu adoro esse capítulo pelos ensinamentos que Cristo dá ao povo e, especialmente, quando ele ensina as crianças. Toma-as nos braços, uma a uma, e as abençoa. Mas, apesar de Nefe ser um dos mais novos, ele guiou os irmãos com o seu exemplo. Minha história favorita do livro de Mórmon é Enos, porque ele suportou tudo porque passou e foi perseverante. E ele continuou a orar por todo o dia e toda a noite. E Deus respondeu a ele. Acho isso muito bonito. Quando perseveramos até o fim, Deus sempre nos atende. Eu realmente fico muito feliz ao conhecer todas essas histórias e tudo o que aconteceu no livro de Mórmon se passou bem aqui nesta terra. Isso me aproxima do livro de Mórmon. Também o simples fato de o Senhor Jesus Cristo ter visitado esta terra, tudo isso é muito importante para mim. As palavras de um livro soam como se hoje falassem do pó. A voz que ouvimos vem do passado, a palavra de Deus ensinar. E confiamos. E em tais escritos a verdade nos vem nestes dias em que há tanto sofrimento atroz. Temos um livro que foi escrito para nós. É espantoso o que o livro de Mórmon fez por mim. Faz poucos meses que eu terminei a minha missão. Foi uma experiência fantástica. Olhando para trás, parece difícil crer que eu quase não fui. Durante algum tempo, eu saí um pouco do rumo. Estava começando a faculdade e era a primeira vez que morava longe de casa, sem meus pais para me dizerem o que fazer. Eu me sentia livre. Num sábado à tarde, uma amiga foi me visitar com um amigo dela, que tinha acabado de comprar uma moto nova. Então, o que acha? De quem é? Sua? É, sim. É incrível. Ela sabia que eu adorava motos. Essa é a moto mais bonita que eu já vi. Quer experimentar? Eu mal podia acreditar quando ele perguntou se eu queria dar uma volta. E não era só uma voltinha pelo quarteirão.
aceleração era inacreditável. Aquilo era poder. Poder real. Sentia que poderia fazer qualquer coisa. Como se estivesse no topo do mundo e ninguém me alcançasse. Adorei aquela moto. Eu queria uma imediatamente. E comecei a pensar como conseguiria uma igual. Tinha economizado algum dinheiro para a missão. Quase o suficiente para comprar à vista. Por algum tempo, dei asas à imaginação. Percebi que poderia ter a moto dos meus sonhos. Eu sempre havia planejado uma missão, mas eu já não tinha certeza. Fiquei imaginando como poderia ensinar a veracidade do livro de Mórmon quando eu mesmo não tinha certeza. Como sabe que ele é verdadeiro? Quer dizer, você sabe mesmo? Naquele momento, eu percebi que não tinha testemunho. Eu acreditava que o livro de Mórmon era verdadeiro, mas eu não sabia. Experimente-a por 1 hora. Continuava com a ideia da moto. Mas, a cada vez que experimentava uma, eu me sentia pior. E se o livro de Mórmon fosse verdadeiro? E se o Senhor esperasse que eu servisse como missionário? Se o livro era verdadeiro, o Senhor queria que eu fosse para a missão. E a moto não importava. Eu tinha que saber. Se alguém me mandasse escolher entre a moto e a resposta, preferiria a resposta. Não era a primeira vez que orava sobre isso. Eu devo ter pedido centenas de vezes para saber se o livro de Mórmon era verdadeiro. Mas essa era a primeira vez que perguntava como Moroni ensinava. Com um coração sincero e com real intenção. Eu tive um forte sentimento que eu deveria ir para a missão, porque eu sabia que o livro de Mórmon era verdadeiro. Eu sou apenas uma jovem e eu não posso fazer muito, mas ao ler o livro de Mórmon, eu entendo que sou importante e que posso tornar-me perfeita como Deus e ter a vida eterna. Eu fico muito feliz por saber que em algum lugar, num outro continente, há pessoas lendo o livro de Mórmon como eu. Eu sei que provavelmente eles têm problemas semelhantes aos meus, as mesmas dúvidas e desafios. Se todos no mundo lessem o livro de Mórmon e seguissem seus princípios, o mundo seria ótimo. Tudo é perfeito no livro. E se todos o vivessem, teríamos o céu na terra. É o livro mais precioso que eu tenho na vida. E ao lê-lo, eu sinto realmente o Espírito do Senhor. Eu sinto mesmo seu amor. É que Ele me deu este livro para me ajudar. Podemos sentir o Espírito de Cristo ao ler as palavras. E não precisamos ter uma visão para saber que a igreja é verdadeira. Só precisamos ler as palavras que Deus colocou no livro para nós. Essas palavras são uma luz, abrindo os olhos de quem as lê. A luz de Cristo nos ilumina, ensinando o caminho a trilhar. É uma obra maravilhosa que a verdade contém nestes dias em que há tanto sofrimento atroz. Temos um livro que foi escrito para nós.
Querido jovem, incentivo você a, quando ler uma passagem do livro de Mórmon, fazer as seguintes perguntas. Por que esse profeta decidiu incluir isso no seu registro? Essa história, essa passagem, esse conselho. E que lição eu posso aprender com isso para me ajudar a viver nesta época? Vamos à nossa terceira e última pergunta. Qual história ou passagem do livro de Mórmon é significativa em sua vida? O que essa passagem te ensina? Querido jovem, no livro de Mórmon você pode encontrar paz, consolo, alegria e respostas. Mas o mais importante, no livro de Mórmon você vai encontrar Jesus Cristo. Banqueteie-se com esse livro maravilhoso e sinta o poder e o amor de Cristo agir na sua vida. Testifico que esse livro tem o poder de transformar as pessoas, de torná-las melhor e de aproximá-las de Jesus Cristo. Deixo meu testemunho com essa aula e com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.